agora sim. Muito bom. Não entendi, mas amém. Fala a Deus. Fala Deus, claro. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então nós vamos iniciar a mensagem 4, né? Que tem por título Funcionamento do Corpo. Mas nós estamos aqui como uma equipe, né? Então, do meu lado direito está o Rafael Costa, para quem não conhece. Amém. Faz assim. Amém. E do lado esquerdo é o Vitor Magalhães. Amém. Então, nós vamos falar sobre essa mensagem. Gostaria que eles ficassem à vontade e passassem primeiro o encargo deles na palavra, tá bom? Depois eu complemento. Amém? Quem vai começar? Pode? Vitor. Pode ser. Quem? Eu? Amém. É o Aleluia. Rafael. Eu vou começar então. A mensagem dessa manhã é o funcionamento do corpo. Aleluia. Nós estamos no corpo de Cristo. E esse corpo funciona. Nós funcionamos. Quando fala do corpo de Cristo, irmão, nós estamos falando de nós. Estamos falando de cada um de nós como membros desse corpo. Estamos falando das igrejas. Uma igreja em cada cidade. As igrejas todas juntas formam o corpo de Cristo. Aleluia. Amém. E o Senhor faz a sua vontade na terra por meio do seu corpo. Amém. Então em cada era Deus precisa usar o seu corpo para executar a sua vontade na terra. Irmãos, é por isso que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a sua vida. Para quê? Para executar a sua vontade na terra. Não é simplesmente para nos tirar do mundo, para nos tirar dos pecados. Aleluia, o Senhor nos libertou dos nossos pecados. Amém. Aleluia, nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do amor do Pai. Que maravilhoso isso, irmãos. Mas não é só para isso, não é só para nos perdoar os pecados. Amém. Ele precisa executar a sua vontade. Amém. Para isso, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Nós somos batizados no mesmo Espírito, em um só corpo. 1 Coríntios 12 fala isso, que todos nós somos batizados em um Espírito, para dentro do mesmo corpo. Amém. Aleluia. Amém. Que maravilhoso, irmãos. E esse corpo de Cristo, ele é algo totalmente fora do conceito humano. E é isso que a gente queria falar nesse início. É que o conceito de Deus é diferente do conceito humano. Amém. O governo de Deus é diferente do governo que nós conhecemos. Sim. Para nós é tão difícil, irmãos, entender as coisas de Deus do ponto de vista de Deus. É tão difícil. E por isso Deus usa muitas maneiras de falar conosco, muitas ilustrações para falar conosco, para que a gente possa de alguma maneira começar a tentar entender o que ele tem de fato em realidade. E é difícil para nós compreendermos o coração de Deus, e a gente tem muito conceito que foi colocado em nós pela queda do homem, por Satanás. Então, um exemplo disso a gente vê em Mateus 18. Mateus 18, estavam os discípulos ali discutindo entre eles. Olha só a discussão dos discípulos. Eu fico pensando, irmão, se nós estivéssemos lá, não vamos achar que ia ser diferente não, a gente é igualzinho eles. Naquela hora, versículo 1, naquela hora, aproximaram de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa é a maneira de pensar dos discípulos, essa é a maneira de pensar do homem natural. Quem é maior? Quem que vai ser maior no reino dos céus? Esse aqui é maior, aquele lá é maior? Quem é que manda, quem é que obedece? Quem é que... Irmãos, esse é um conceito humano, é um conceito natural. E aí o Senhor, chamando uma criança, colocou no meio deles, e nós temos desfrutado tanto, ganhando tanta ajuda desses versículos. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Puxa, que forte, de modo algum entrareis no reino dos céus, se a gente não se esvaziar,
se a gente não se arrepender, Amém. se a gente não nos tornar como crianças. Sim. O Senhor começou esse novo momento que nós estamos vivendo na vida da igreja por meio dos adolescentes, Amém. por meio das crianças saindo com seus pais. Amém. Irmãos, isso foi um sinal de Deus para nós, mostrando para a gente que a gente precisa se descomplicar. Amém. E a palavra, a revelação de Salmo 110:3 que nós recebemos em 2020, na verdade ela foi falada primeiro para os jovens, Amém. primeiro para essa faixa etária aqui, eram os jovens. Mas irmãos, quem reagiu primeiro foram as crianças e os adolescentes. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. isso mostra para nós que nós precisamos nos arrepender. Sim. Isso mostra para nós que nós precisamos sair da nossa complicação. Isso mostra para nós que degradação entrou também em nós. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ser libertos do conceito humano. Talvez a gente tenha ficado pensando quem são, o que é. Ficamos talvez considerando, ou talvez nem demos atenção para essa palavra. Mas alguns reagiram. Irmãos, é hora de reagir. Amém. Jovem, é hora de reagir. Amém. Capitães, é hora de reagir. Amém. Como foi falado ontem, é hora de dizer sim para o Senhor. Amém. É hora de dizer agora é minha vez. Amém. Aleluia. Mas esse era o conceito deles. E aí em Mateus 20, mostra de novo o conceito humano. A mãe de Tiago e de João chegou para o Senhor Jesus, no versículo 21, e perguntou. O Senhor falou, né? O que você quer? Ela respondeu: manda que no teu reino estes 2 filhos meus se assentem, um à direita e outro à tua esquerda. Olha, esse é coração humano. Quem vai estar à tua direita? Quem vai estar à tua esquerda? Será que pode ser o meu filho? Eu quero estar à direita, eu quero estar à esquerda. Posição, esse é o conceito humano. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Vocês não estão sabendo o que vocês estão falando. Mas isso mostra que o conceito humano é um conceito ainda de hierarquia, de posição. Mas o conceito de Deus é um conceito de reinar em vida. Amém. Deus quer estabelecer o seu reino na terra. Amém. E esse reino é um reino em vida. Amém. Esse reino é diferente dos reinos do mundo. É diferente das coisas que nós estamos acostumados. Versículo 24, ouvindo isso, os outros discípulos, né? Os 10 ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha que confusão que virou. Eles se indignaram, ficaram bravos com eles. Vocês querem sentar à direita e à esquerda? Vocês mandaram a mãe de vocês ir falar lá. Se indignaram contra os 2. Aí, olha o que o Senhor falou. O Senhor chamou eles. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Agora olha essa frase aqui: não é assim entre vós. Vamos falar juntos? Não é assim entre nós. Vamos falar: não é assim entre nós. Não é assim entre nós. Amém, isso, vamos falar um para o outro. Estou vendo vocês falarem, vamos falar um para o outro. Não é assim entre nós. Não é assim entre nós. Não é assim entre nós. Não é assim entre Não é assim entre nós. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Amém. Amém. O conceito de Deus é servir. Amém. O conceito de Deus é o conceito de reinar em vida. É a vida de Deus em nós, que Ele colocou em nós, precisa funcionar. Amém. Essa vida nos leva a exercer nossa função como membros do corpo de Cristo. Amém. Irmão, irmã, você tem função. Amém. Você é membro do corpo de Cristo. Amém. Você precisa funcionar no corpo. Amém. Não se preocupe com posição. Não se preocupe com quem é maior, quem é menor. Não se preocupe quem é mais importante, quem é menos importante. Preocupe-se em funcionar. Amém. Aleluia. Amém. Deus deu aos capitães uma função importante no corpo. Amém. É conduzir as tropas, conduzir os adolescentes, cuidar dos adolescentes. Sim. Não julgue essa função menos importante. Sim. Não julgue que essa função não tem importância. Não queira a função de outro membro. Irmão, irmã, seja fiel. Amém. Fiel no pouco, na função que o Senhor deu para você. Amém. Aleluia, não é assim entre vós. Quem quiser grande, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Amém. E para dar a sua vida
em resgate por muitos. Amém. Aleluia. Irmãos, esse conceito de governo humano pela capacidade humana veio da queda, né? Satanás, ele foi criado muito capaz, com todas as habilidades que ele precisava para desempenhar a função dele, mas isso fez ele, né? Irmão Pedro compartilhou conosco esses dias, ele é aquele narcisista, começou a se achar muito bom, como eu sou belo, como eu sou capaz, e achou que a capacidade dele era suficiente, e era melhor do que dos outros. A iniquidade entrou no coração dele, e ele queria ser o mais alto, o melhor. Ele achava que podia ser igual a Deus, que podia governar a terra junto com Deus, e ele criou um governo paralelo ao governo de Deus. Ele criou um governo natural, um governo que não é pela vida, é um governo sem vida. Só há um governo pela vida no universo, é o governo que Deus estabeleceu. Amém. Só há um governo pela vida, é o corpo de Cristo, a igreja. Amém. Hoje no universo, Deus governa pela sua vida. Amém. Irmão, Deus está governando a igreja pela palavra da vida. Amém. Pela palavra profética, Deus está governando a igreja. Amém. Deus está governando o seu corpo. Aleluia. Amém. A palavra profética nos tem trazido governo, tem trazido direção, Amém. tem trazido função para os membros do corpo de Cristo. Amém. Por isso, irmão, irmã, jovem, você tem função, desempenhe a sua função. Amém. Seja simples, desempenhe a sua função. Em Romanos capítulo 5 mostra como que aconteceu. Satanás corrompeu o mundo. Romanos 5,12 fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui fala que o pecado entrou no mundo, quer dizer, o mundo se tornou corrompido pelo pecado. O mundo inteiro, há um sistema corrompido pelo pecado. E no mundo, irmãos, não tem vida. No mundo não tem vida de Deus. Por isso precisa de hierarquia. Por isso nas empresas tem toda a hierarquia, os cargos, as posições. E aí o que isso gera? Isso gera o que houve em Satanás. Gera disputa pelo poder, gera invejas, gera gente puxando o tapete um do outro. No mundo, isso é comum. Isso é até normal. Por quê? Porque é um governo sem vida. Um governo sem vida, as pessoas almejam a posição mais alta. E aí você estuda, você se capacita. Para quê? Para você ter um melhor salário, uma melhor posição. Esse é o mundo. E para viver nesse mundo, você precisa fazer isso. Você precisa estudar, você precisa se colocar no mercado, você precisa se aperfeiçoar. Mas isso é no mundo. Na igreja é diferente. Queria ler para vocês o trecho de uma das palavras que o irmão Pedro compartilhou esses tempos. Foi numa comunhão aqui na instância. Ele falou assim, ó: somos um organismo vivo, funcionando em vida, como a videira verdadeira. Nós estamos funcionando em vida. Isso é o que Deus quis mostrar para o homem, lá em Gênesis 1, quando colocou a árvore da vida. Falou que o homem precisava comer da árvore da vida, porque Deus já queria governar num reino em vida. Amém. Olha só agora: por isso nós vamos ter de nos acostumar a não mais ver o reino de Deus da maneira que nós enxergamos o reino deste mundo. Amém. Hierarquia, competição, disputa, inveja, toda sorte de divisão, partidarismo, vanglória. Mas Deus está trabalhando. Amém. Cristo está trabalhando. Amém. Para que esse governo celestial, esse reino em vida, esteja acontecendo entre nós. Por isso, irmãos, quando olharmos um para o outro, só passamos a amar uns aos outros. Amém. E a considerar o outro superior a si mesmo. Cada um de nós é apenas um membro do corpo de Cristo. Amém. Com funções diferentes, e respeitamos as funções um do outro, porque todos são importantes para que esse corpo possa crescer. Então, é isso que Deus quer fazer. Irmãos, é isso que Deus quer fazer. Deus quer restaurar esse governo em vida. Para isso Ele restaurou o amor à palavra. Aleluia. Ele nos trouxe ao ensinamento dos apóstolos. Amém. Trouxe de volta a dar atenção para a palavra profética. Amém. Quem dá atenção para a palavra profética começa a funcionar no corpo. Amém. Vamos funcionar? Para começar a funcionar, precisa dar atenção para a palavra.
Dá atenção à palavra a cada semana. Dá atenção à palavra que o Senhor está falando conosco. Amar com amor reverente. Amém. Valorizar essa palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Vitor, continua aí. Amém. Não é assim entre nós. Amém. Queria ler um trecho também aqui, ó, que foi um exemplo que o irmão Pedro nos deu, que para mim foi muito claro. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, ó, mas quando você vai andar no meio do mato e tem um espinho, você toma cuidado para não ralar, não é verdade? Você põe a mão ali no mato para não ralar a barriga, para não ralar a perna, para não ralar o seu rosto. Você toma cuidado para não ralar, por quê? Porque os membros se cuidam, porque eles se amam. Amém. Então, irmãos, a palavra nos vincula e a palavra traz o amor entre nós. Amém. O que nos une, o que une os membros é o amor. Amém. Então, ó, quando você vai andar no meio do mato e tem espinho, você toma cuidado para não ralar, porque os membros se cuidam, porque eles amam. O que une os membros é o amor. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e dentro disso que o Rafa falou, nós temos que, hoje, uma realidade palpável para nós do que é esse amor e do que é essa união dos membros. Nós temos o nosso corpo, e o que une um membro ao outro? É a circulação sanguínea, certo? O sangue que o coração bombeia, ele vai para todo o organismo, e ele vincula todos os membros um ao outro. Ele sai do coração, passa pela aorta, não sou médico, mas estou ouvindo, acompanhando de perto a palavra, e aí vai para o corpo e gera circulação. E o que esse sangue produz? Ele vai levando oxigênio, levando nutrientes para todos os órgãos, e ao mesmo tempo ele vai removendo as toxinas. Amém. Isso é o que a gente vê hoje no nosso viver. A palavra profética, ela chega até nós, é o ensinamento dos apóstolos. Amém. E nós fazemos o que com essa palavra? A gente tem comunhão. E a comunhão nessa palavra, ela vai gerando vida. Ela gera vida em mim, aí essa vida passa aqui para o irmão André, passa para o Rafa, aí passa para cada um de nós. E essa vida, ela faz o corpo funcionar. Amém. Então hoje o corpo de Cristo para nós, irmãos, é algo real e palpável. Amém. Nós vemos a realidade do que é o corpo funcionar. Nas igrejas, em toda a terra, eu estou recebendo foto aqui, tem os irmãos que agora estão na África do Sul, fazendo casa de adolescentes num parque. E está cheio de gente lá. Amém. E eu sei que em outros lugares da terra, tem irmãos que estão fazendo comportagem. Tem irmãos que estão na casa de adolescentes. Amém. Tem intendentes que estão se preparando para cuidar de alguma necessidade de logística, de algum suprimento. As igrejas todas estão funcionando. A sua igreja está funcionando? Amém. Mas a igreja, para funcionar na cidade, ela depende também dos membros. Aí depende dos kids, dos adolescentes, dos capitães, intendentes. Precisa dos valentes de Davi. Amém. Precisa de cada um de nós. Aqui na conferência, não sei se vocês repararam, mas tem subido aqui para nos ajudar. Hoje subiu uma kids de 8 anos para fazer o grito de guerra com a gente. Nos compartilhares que nós tivemos aqui, tiveram dias que subiram intendentes. Aí você pensa, mas não é conferência de capitães, de jovens? Irmãos, a nossa conferência é para toda a igreja. Amém. Porque toda a igreja está recebendo o mesmo suprimento. Amém. Os membros estão vinculados pela palavra profética. Esse sangue que vem aqui, que é a palavra, está nos vinculando, está nos fazendo funcionar. E aí outra coisa, o Rafa falou, todos nós estávamos nesse mundo de pecado, mundo dominado por Satanás. Um governo que foi estabelecido pelo homem. Mas o Senhor nos transportou de reino. Amém. E hoje, por meio da lavagem de água pela palavra, Ele está nos santificando. Então essa palavra também remove nossa impureza. Amém. Quando a gente vai para a imersão refinada, tem lá a admoestação. Você ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, o que ainda está em falta em mim? Onde eu preciso avançar? Me dê um alerta com a sua palavra. Isso aí está removendo nossas toxinas. Amém. Está nos santificando. E esse governo em vida, é uma frase que o irmão Pedro também falou em uma das lives. O governo de Deus é o governo mais perfeito. O que é? Um governo pela vida. Amém. Em outras palavras, é um governo orgânico, feito pela vida. Amém. Irmãos, eu não sei explicar muito o que é orgânico e o que é vida, mas eu sei de uma coisa: a palavra profética está chegando. Amém.
e a gente está funcionando. E agora, em João, 1 João, na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 2, trouxe muita luz para mim, queria compartilhar com vocês. O que é essa vida, o que é esse governo orgânico? Eu acho que eu vou ler do 1 ao 4, mas o foco aqui é no 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, quanta luz tem aqui nesses 4 versículos. Mas com respeito ao governo pela vida, ao governo orgânico, aqui o versículo 2 fala, a vida se manifestou. Quem era a vida aqui? O João estava falando de Jesus. Amém. Ele viu e contemplou o Senhor em carne. Nós temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Irmãos, essa vida, agora, João esteve com o Senhor, mas quando ele escreveu essa carta, o Senhor já tinha ascendido aos céus. Mas ele fala aqui, vô-la anunciamos, a vida eterna. Amém. Então a palavra de João, o apóstolo João, ele estava com a palavra profética. Amém. E ele estava anunciando essa palavra. Amém. E o que era essa palavra? Era a vida eterna. Amém. Irmãos, está vendo a conexão? A palavra que vem pelo apóstolo, que vem pelo canal, traz a vida de Deus. Amém. É a vida eterna. Amém. E essa vida foi manifestada para nós. Amém. Aí se vocês veem aqui, nós temos visto e ouvido tantas coisas. Igualmente nós temos comunhão. O que é a comunhão? Atos 2:42, nós ouvimos a palavra profética e temos comunhão, e essa comunhão nos conecta também ao Senhor, à vontade de Deus. A vontade de Deus hoje é transmitida pela palavra profética, é o seu comando, e esse comando nos faz funcionar. Amém. Então é uma convocação para nós, vamos funcionar? Amém. Onde nós estivermos, vamos exercer nossa função. Amém? Amém. E como que vai ser isso, irmãos? É naturalmente, não precisa definir coisas de maneira humana. Nós só precisamos estar perto da palavra profética. Amém. E essa palavra, ela vai chegar até nós, vai nos trazer vida. Essa palavra vai circular entre nós e vai nos fazer funcionar. Amém. Amém? Aleluia. Muito bom. Nós vamos falar, é o governo de Deus que é em vida. Amém. E Deus nos governa através da palavra profética, a qual é vida para nós. Para falar de funcionamento do corpo, a gente tem que falar um pouco da importância da palavra profética, porque é ela que alimenta o corpo, né? Então os membros, né, recebem isso. A palavra profética, primeiro, dá direção para todas as igrejas, dá direção para o corpo todo. Segundo, ela traz o governo de Deus, né? Governo de Deus. E terceiro, ela traz unidade entre os membros do corpo de Cristo. Então você veja o que estamos praticando aqui, né? Casa de adolescentes, casa kids, casa de capitães de tropa. Oh, Senhor Jesus, né? Também casa de comportores, né? Amém. Também tem casa de intendentes? Não, acho que não, né? Mas intendentes, né? Antes era, digamos assim, precisamos preparar um asilo para eles, né? Mas agora não, eles ganharam função. Amém. Todo o corpo está funcionando, aleluia! Mas nossa palavra é dirigida mais para vocês, tá, jovens capitães de tropas. Primeiro, a importância da palavra profética, né? O governo aqui, a palavra profética nos traz governo. Por quê? Porque por exemplo, né, vou dar um exemplo. No tempo de Neemias, né? No tempo de Neemias, o povo de Israel foi cativado lá para a Babilônia, debaixo do rei Nabucodonosor, lá da Babilônia.
Mas depois de 70 anos, ao cumprir a palavra de Deus a Jeremias, então levantou um rei gentil, Ciro, e ele decretou: quem quiser voltar para Jerusalém e edificar a casa de Deus lá em Jerusalém, podem ir. Então todos se movimentaram tal, mas irmãos, acho que aproximadamente 2 milhões de judeus, somente 50 mil se dispôs para voltar a Jerusalém, edificar a casa de Deus. Então foi um grande momento para eles, e com 50 mil homens eles conseguiram levantar o templo, reedificar o templo lá em Israel, lá em Jerusalém. Então aí, poxa, está restaurado o testemunho do povo de Israel e tal, então está tudo bem, né? Mas, irmãos, isso não é tudo, porque os inimigos ao redor continuavam andando lá dentro, entrando e saindo do jeito que eles querem. Não tinha ninguém ali para cuidar, para impedir, né? Então eles tinham essa liberdade, os inimigos deles. Então, por isso que depois de quase 70 anos também, não é isso, mas Neemias, um dia ele estava chorando diante do rei, e o rei perguntou para ele: o que você quer? O que está passando com você? Lá na casa dos meus pais, lá na terra de Jerusalém, os muros estavam derrubados, as portas queimadas. Então, assim é uma vergonha para o povo de Israel ali. O inimigo sai e entra. Por isso que o rei deu permissão para Neemias voltar para Jerusalém e edificar o muro. Muro e as portas. Então significa que uma vez fechado os muros, então você tem governo ali. Aqui ninguém entra sem autorização. Amém? Com a igreja é a mesma coisa. Nós temos a palavra profética que nos governa. Amém? E também nos traz a unidade. E desde o primórdios, né? O Senhor, e quem somos nós? Somos aqueles servos de Deus que recebeu a palavra profética, né, do canal que Deus tem usado. Então vamos para Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:1 aqui fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem são os seus servos? Levanta a mão. Diga amém. Nós somos esse grupo de servos que Deus quer nos mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Mas Ele não fala com todos nós individualmente. Ele fala por intermédio de um só. Ele notificou ao seu servo João. João, então, é a boca do Senhor, né, a porta-voz da palavra profética naquela época. Mas, irmãos, ele transmite para os seus servos, e os seus servos, né, em Apocalipse 1:20, aqui, ó, quem são eles? Aqui diz: quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quem são esses servos? São os anjos da igreja. Hoje não é mais cargo de presbíteros, anciãos ou diáconos. Hoje é aquele que brilha, amém? Eles são estrelas, e estrelas são os anjos. E quem são os anjos? Os anjos são os mensageiros. Você é um mensageiro? Deve ser, se não é ainda, deve ser. E mensageiros fiéis. E aqui nós temos também, em 2 Timóteo 2:2, diz assim: e o que de minha parte ouviste, Paulo falando para o Timóteo,
através de muitas testemunhas. Isso mesmo, não é para você tirar nem colocar. É isso mesmo que você, do jeito que você recebeu, transmite. Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Assim a palavra de Deus vai passando de boca em boca e chega, e principalmente quando precisamos pregar evangelho. Evangelho é o nosso DNA, pregar evangelho do reino. Precisamos levar essa mensagem de Deus para todos aqueles que abordamos. Isso mesmo. Então hoje os comportores saem para a rua levando a imersão na mão. Pergunta para as pessoas abordadas: você aceita uma oração? Sim. Então escolhe o número de 1 a 4. Amém? Assim mesmo ou não? E geralmente a pessoa diga o número 3, né? Mas amém. Então eles estão sendo mensageiros fiéis, levando essa mensagem da palavra profética às pessoas. Que tal? Amém? Oh Senhor Jesus, né? Então nós vemos que essa palavra profética, cada era o Senhor levanta, né? Quando o Senhor foi embora, assim, deixou a carne, ele começou a treinar seus discípulos com aparição e desaparição. Mas o Senhor queria dizer para eles: agora a minha presença está na palavra. Aleluia, a minha presença está na palavra. Então o primeiro canal usado pelo Senhor foi apóstolo Pedro, não é? Lá em Jerusalém. E naquele dia, quando uma multidão ali em Jerusalém passando festas, e ali eles estavam confusos, né? Por descida do Espírito Santo, ali no dia do Pentecoste, naqueles 120 galileus, eles falavam em línguas e tal, que as pessoas entendiam na sua própria língua materna. E aí todos estavam assim, todos perplexos. Aí, irmão, que maravilha, irmão, Pedro se levantou. Amém. E junto com ele os 11. Amém. Mas quem falou? Foi Pedro. Amém? Amém? E ali depois da palavra de Pedro, naquela mesmo dia, 3.000 foram batizados. Amém. Esse é o feito da palavra profética. Amém. Senhor Jesus. Então Pedro também abriu a porta não só para a salvação dos judeus, mas também a salvação para os gentios. Lá na casa de Cornélios. E eu fui salvo, você é salvo, né? Todos nós salvos, nós fomos representados pela casa de Cornélios. Amém? Amém? Senhor Jesus. Então Pedro, depois com o tempo, né, já não tinha tanto espaço em Jerusalém, na Judéia, e então o que predominou foi o judaísmo. Não só o judaísmo, que eram mais radicais, mas eram judaizantes, que eram judeus convertidos, né? Mas eles querem uma coisa híbrida. Você sabe o que é uma coisa híbrida? Uma coisa misturada. Ou nós cremos em Jesus, nós gostamos da fé em Jesus, nós somos pela fé, mas também nós temos a lei de Moisés, não podemos deixar assim. Então vamos fazer duas coisas juntas, conciliar. Irmãos, há conciliação nisso? Não. De jeito nenhum. Nós somos pela fé. Amém. Aleluia. Pela palavra profética. Amém. Então, ali o Senhor, depois de Pedro, levantou então o apóstolo Paulo, né? Então ele foi escolhido, vaso escolhido para levar essa palavra profética. E o que ele falava, irmãos, era só a revelação de Jesus Cristo. Você pode ver isso em Gálatas, né? Gálatas 1:12.
Gálatas 1:12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Palavra profética de hoje que estamos acompanhando, irmãos, é da revelação de Jesus Cristo. Amém? Não é tanto o Logos que tem aqui na Bíblia, mas além do Logos traz a revelação nova, nova luz. Sempre temos nova luz. Queria dizer, né, o irmão Pedro, toda vez que ele dá mensagem, você pode pegar no início, ele sempre dá uma introdução, digamos assim, do que ele vai falar, do assunto. Por isso que ele fala assim, não entrei no assunto ainda, viu? Não entrei na mensagem ainda. Mas essa primeira parte, a introdutória, é espetacular, viu? Vocês não podem perder isso. Amém. Rapaz, quanta luz nós ganhamos naquela introdução. Amém. Né? E aí entra na mensagem e tal, né? Graças ao Senhor, então, não perca, irmãos. A começo da mensagem, você pega muitas pepitas de ouro ali. E nunca a introdução é igual a outra. Sempre tem uma coisa nova. Vocês acreditam nisso? Quem é que fala? É o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então aqui, Paulo falava a revelação de Jesus Cristo, né? E aí, eu estou correndo bastante, não sei nem como, né? Tem 40 minutos ainda? Ô Senhor Jesus, vamos lá. Também em Colossenses 1:15, 1:25, aqui a Bíblia fala assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Mas melhor tradução é para completar a palavra de Deus. Graças ao Senhor pelo ministério de Paulo. Ele completou toda a revelação do Novo Testamento para nós. Se nós tirarmos essas epístolas de Paulo, ficaria uma grande lacuna no Novo Testamento. Mas graças ao Senhor, nós herdamos, né, essa palavra completa. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, aí o que aconteceu, né? Aí chega, aí Paulo, mesmo na época de Paulo, nós vamos ver 2 Timóteo 1, acho que é 15, né? Isso mesmo, 1 Timóteo 1,15. Paulo chegou a esta afirmação: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Puxa, é triste, né? No final da sua carreira, todos que vocês ajudaram, abandonam vocês. É meu Deus mesmo, né? Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, Ásia, essa é a minha inferência, tá? A Ásia, onde estão as 7 igrejas, que em Apocalipse 2 ou 3, o Senhor dirigiu 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia. Será que por causa disso, o Senhor estava reivindicando a palavra de Paulo, né? Só lá saberemos, né? Mas de qualquer maneira é isso. Eles abandonaram, mas o Senhor estava confirmando a palavra do seu canal, né? Do seu profeta, seu apóstolo. Graças ao Senhor. E eles abandonaram, por quê, né? Nós vamos ver também em Apocalipse 1, acho que é 4, não, perdão, 1 não, 2, 4, falando da igreja em Éfeso. Aqui no 4 ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Então, irmãos, por que a igreja em Éfeso veio primeiro? Porque ela é responsável pelo abandono do ministério de Paulo, não é? Então, aqui o Senhor falou assim: tenho contra ti
que abandonasse o teu primeiro amor. Irmãos, esse primeiro amor, não pensa que é algo romântico, primeiro amor, aquela coisa. Vamos voltar ao primeiro amor. O que é isso? Primeiro amor é a palavra. Amém. Nunca devemos abandonar a palavra. O resultado de abandonar a palavra é abandonar depois o apóstolo. Isso não aconteceu de noite para o dia. Já lá vem assim, muito tempo, já perdeu o apreço para você chegar a abandonar vias de fato do abandono ao apóstolo, porque você já muito tempo atrás perdeu o apreço pela palavra, perdeu o amor pela palavra. Então, irmãos, não podemos repetir essa história. Sim. Devemos amar a palavra. Amém. Amor reverente à palavra. Que mais? Apreciar a palavra. Ter maior apreço à palavra. Isso nos mantém vivos, né? Senhor, com essa tocha viva. Então, isso que aconteceu na era do apóstolo. Agora chegamos na época de João, né? Do João, eles prenderam, mas o João, ele também, irmão, João fez uma coisa incrível, muito parecido com o que nós fazemos hoje. Ele enviava comportores, Amém. missionários, Amém. para toda parte. Senhor Jesus, isso é tremendo, né, irmãos? Essa visão chegou até nós hoje, e hoje nós temos CEAP. Lembre-se que cada um de nós devemos levantar um CEAP, um CEAPista para o CEAP. Amém. Amém? E depois do CEAP é para produzir comportores, depois vamos para o PAC. Amém. Quem não foi para o PAC ainda aqui? Vitinho, olha só quanto. Fim da mensagem, vou dar um. Amém. Aleluia. CEAP e PAC, amém? Para ser esses missionários. Amém. Nós temos vários missionários agora na África. E tem tantos lugares, não dá conta. É muita necessidade. Vamos levantar mais CEAPistas, amém? Estão comigo ou não? Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Só que em 3 João, versículo 9, que só tem um capítulo só, versículo 9, aparece o tal de Diótrefes. Diótrefes, alguém que não acolhe os comportores que vão para a sua cidade pregar evangelho, levar o evangelho do reino e tal, semear a palavra de Deus. E ele não acolhia os comportores, como não deixava ninguém acolher da sua cidade, né? E se alguém acolher os comportores, ele expulsa da igreja. Veja que mal que ele faz, tanto mal, né? Eu pergunto, esse é um governo de Deus ou um governo do mundo? Esse é um típico caso de governo do mundo. Isso está totalmente errado. O mundo na igreja. Na igreja, o que reina é a vida. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, estou falando sobre esses 3 tiros de Satanás, que irmão Pedro sempre cita para nós. Primeiro, ele deu tiro na palavra profética, perdendo apreço, né, perdendo o amor pela palavra, e aí também abandona o apóstolo. Então, esse é o primeiro tiro. E isso daí, a partir do 2º século, Deus não levantou nenhum canal, nenhum servo para ser boca de Deus ali. Por causa disso, não tinha condições para Deus fazer isso, né? Então, a palavra profética, primeiro tiro. O segundo tiro, irmãos, é o aparecimento dos nicolaítas. Nicolaítas é formado de 2 palavras, Nike não, perdão. Pedro falou de Nike, eu estou na cabeça de Nike. É Nico. Nico significa vencer,
dominar, conquistar. E light significa povo, né? Loves, povo. Então, mas é dominar sobre o povo. Isso daí entrou na igreja, significa que agora tem distinção, tem classes de pessoas que servem a Deus, que são os clérigos, né? Clérigos, e o resto dos irmãos tudo laicado, né? É mandado. Tem uns que manda e outros que são mandados. Então, isso daí, clericalismo, aí surgiu hierarquia. Na igreja, no corpo de Cristo, não há hierarquia, só tem função, todos funcionam na vida. Mas quando virou a estrutura, aí pronto, aí você precisa ter hierarquia, né, para dominar sobre o povo de Deus, né? Aí, irmãos, perdeu, o que significa isso? Perdeu, irmãos, anulou a função dos membros de Cristo. Você acha isso normal? Você vai para a reunião da sua localidade e vai lá, vamos supor, domingo de manhã, você chega lá no Partido do Pão, você vai lá só para assistir uma reunião? É um culto para você? Não tem, eu preciso ir porque se eu não for, minha consciência não deixa, então vai. Mas aí, fica o que lá? Você é um leigo? Você é um leigo? Não. Você tem que funcionar. Amém. Tem que funcionar. Rapaz, eu gosto muito dos adolescentes. Graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, que lá em São Paulo nós temos casa de adolescentes. Amém. Rapaz, mudou a nossa história, meu irmão. Antes a reunião era como o Pedro falava, de manivela. Começa sempre assim. Senhor Jesus, Senhor Jesus, e assim vai. Aí de repente um foi tocado a orar, né? Mas sempre a mesma pessoa que ora. Senhor Jesus. Amém. Esse tipo de reunião nunca mais. Amém. E nós recebemos muita ajuda dos nossos adolescentes. Chegam lá, irmão. Tem outra coisa, né? A reunião é 9h30. A pessoa chega 15 para as 9, 15 para as 10, chega a 10, entendeu? Não tem motivação, parece que estamos pedindo, por favor, irmão, vem para a reunião, por favor. Não, irmãos, é ele que precisa de reunião. Mas jovens, as adolescentes ali, 9 horas já estão ali, ó. Fazendo grito de guerra, imersão. Imersão refinada, imersão explosiva. Rapaz, todo tipo de imersão. Senhor Jesus, muda todo o ambiente. Completamente. Até eu estou mais jovem agora, né? Senhor Jesus, por causa deles, graças ao Senhor, né? Então, irmão, você matou a função do membro de corpo de Cristo. E terceiro tiro, irmãos, é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é servir a Deus por dinheiro. Você sabe que dinheiro corrompe, não é? Vou falar a história do Balaão para você. Balaão foi contratado pelo Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E o povo de Israel era povo de Deus, que Deus escolheu. Então como é que você vai amaldiçoar um povo de Deus? E Balaão era profeta de Deus. Vocês não estão... Que coisa... É para se assustar mesmo. Isso aí. Ele era profeta de Deus e ele recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Ao primeiro instante, ele foi consultar o Senhor, né, Balaão? Consultar o Senhor falou para ele: não vai. Claro que não. Tinha dúvida ainda? Poxa,
Mas aí Balaque deu mais coisa para ele. Mais tesouro, pedra preciosa, tal. Vai lá, amaldiçoa o povo de Israel. Aí Balaão foi de novo para Deus, Balaão, né? Consultar Deus. Deus, eu posso amaldiçoar o seu povo? Aí de tanto insistir, o Senhor falou, tá bom, vai. Mas quem vai falar sou eu. Aí ele foi, olha só, ele foi, meus irmãos, ele foi. Que profeta é esse? Ele foi, mas graças ao Senhor, quando ele abriu a boca, Deus quem falou. Em vez de amaldiçoar o povo de Israel, saiu 3 palavras de bênção. Ó Senhor Jesus! E aí ele viu que não conseguiu o intento, porque ele foi contratado pelo Balaque, então tinha que agradar o Balaque. Então, como viu que não deu certo, então ele mudou de estratégia. Então misturou, acho que midianita, né? As mulheres midianitas se prostituírem com os varões de Israel, né? Então, esse aqui é o que ele fala de doutrina de Balaão. Aí vocês leem aí, Apocalipse 12, 14, vocês vão ter isso aí. Então, irmãos, nós não servimos o Senhor por dinheiro. Amém. Não servimos o Senhor por salário. Amém. Servimos o Senhor pelo amor que nós temos. Amor pelo Senhor, coração puro. Amém? Eu quero repetir, eu vejo realmente desse amor dos comportores, eles não fazem isso por dinheiro. Eles fazem porque tem amor ao Senhor. Amor à palavra profética. Ó Senhor Jesus. Isso é lindo demais, irmãos. E o Senhor, vocês acham que o Senhor não cuida deles? Claro que cuidam. Cuidam até mais. Porque fazem por amor. Ó Senhor Jesus, né? Então, irmãos, aí, quanto a isso, nós queremos acrescentar o encargo por investidores no reino. Porque tudo que é nosso, é o Senhor que nos deu. Não é? Porque guardarmos para nós. Se o Senhor precisa, vamos dar para Ele. A gente fica acumulando riquezas. Tendo uma casa, quando eu não tinha casa, morava de aluguel, né? Senhor Jesus, preciso de uma casa própria. Esse aluguel tá muito caro. Aí o Senhor abençoa, aí vai comprar casa, né? Uma casinha tá bom. Uma casinha com 2 quartinhos tá bom. Né? Não sou muito exigente, não. Aí o Senhor abençoa mais, dá mais dinheiro. Agora eu quero uma casa maior, né? Tal. Irmãos, isso é legítimo, né? Tá bom? Ter dinheiro é legítimo. Mas, irmãos, é como aquilo que nós recebemos do Senhor, né? Temos que estar desperto. Quando Ele precisa, também dá para Ele. Amém. Não é verdade? E nós somos aqui, o irmão Pedro falou isso, eu nunca esqueço, que o Senhor confiou o dinheiro para nós administrarmos para Ele. Tirando toda a nossa necessidade, né, pagar mensalidade de escola, pagar supermercado, tal, aluguel, tal, né? Aquele dinheiro está disponível, se sobrar, é dele. Se ele pedir, nós temos que dar, não é verdade? Isso é normal. Então, irmãos, investidores do reino não é uma coisa pesada. Se você faz pesado isso com uma obrigação, melhor não fazer. Tem que fazer com alegria. Você tem que sentir alegria. Rapaz, quando os irmãos falam de oferta, eu me alegro. Porque eu sei que vou ganhar mais. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, como o corpo funciona, né? O Senhor precisa nos encher por completo. O Senhor precisa nos encher com a verdade. Amém? Então, eu vou falar um pouco sobre João 17 e 3. Vamos lá, João 17, 3.
João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nosso Deus é único, e Ele é o único verdadeiro, e com Ele está a verdade. Aí vamos ver também João 14:6. O Senhor respondeu e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Deus é o único verdadeiro, existe um caminho para chegar até Ele. Você quer esse único verdadeiro? Eu quero. Então existe um caminho, aleluia, que é por Jesus Cristo. Ele é o caminho e Ele é a verdade. E Ele é a vida. Então, o que Ele quer nos encher é dessa realidade divina. Senhor Jesus, né? Só para citar 14, versículo 10, aqui ele diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A palavra que faz a obra. Essa palavra é verdade. Palavra cheia de realidade. Ela faz a sua obra. Não se preocupe. Quando eu entendi isso, puxa, tirou uma pedra das minhas costas. Ufa, quem faz é a palavra. Eu tentando com a minha capacidade de resolver as coisas e tal, não dá. Tem que voltar para a palavra. Crê na palavra. Oh Senhor Jesus, né? Aí, irmãos, chegamos também, mais tarde o Senhor se tornou aquele outro consolador, né? O Espírito da verdade. E hoje esse Espírito da verdade está dentro de nós. Amém. Então nós temos o Deus verdadeiro em nós, o único Deus, né? Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito com tudo isso está dentro de nós. Amém. Podemos nos encher sim, amém? Então vamos lá, Efésios 1, vamos para Efésios 1. Ele começa assim, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima, repete comigo, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Puxa, que cabeça que a igreja recebeu, que presentão, irmãos. Você fica tranquilo, quem é a cabeça nossa é Cristo mesmo. Aleluia. Mas aí a igreja tem a sua parte também, não é só ficar aí, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como a igreja, Deus quer nos encher. Já temos caminho, já temos verdade, já temos vida. Deus quer nos encher. Amém? E também no capítulo 3, eu acho, né? Capítulo 3 também. Capítulo 3 de Efésios 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo precisa habitar no nosso coração primeiro. Amém. O Senhor precisa, primeira parte que o Senhor precisa encher é o nosso coração. Amém. Porque nosso coração está a alma.
tem a mente, emoção e vontade. E essas 3 partes da alma é mais trabalhoso, é o nosso ego. Então o Senhor precisa encher essas 3 partes. Você vai deixá-lo encher? Amém. Vamos deixar o Senhor encher? Amém? E quando Ele enche, como encher? É a palavra. Esqueci de palavra. Quem vai nos encher é a palavra. Palavra profética, que traz revelação de Deus, nova luz cada dia. Amém. Rapaz, depois que o irmão Pedro fala live de quinta, live de sábado e mensagem de domingo, né? Aí a gente já fica pronta, né? Pelo menos a imersão domingo à noite, né, Zé? Domingo à noite De segunda. Então, pelo menos já temos segunda-feira, né? Sim. Aí já sai imersão de segunda. E a gente vai imergir na segunda. Graças ao Senhor, o Senhor nos dá mais luz ainda. Como é importante essa imersão, né? Melhor é assim, com alguém. Sozinho você é bom, mas com alguém é melhor ainda. Há mais luz, né? Então, aqui diz: estamos arraigados e alicerçados em amor. Esse amor é a base de tudo. Amor de Deus é a base de tudo, né? E aí ele continua: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a altura, comprimento, largura e profundidade. Quem será isso, né? Isso eu falo que é a própria palavra, eu acho. Não posso estar errado. E conhecer o amor de Cristo. Porque você fala assim, não, aqui é o amor de Cristo, aqui devemos compreender, cumprimento, tal. Mas é a palavra também. Amém. Amém? Por isso que ele fala assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esses sejais tomados é sejais cheios. Amém. Amém. Significa encher até o topo. Amém. Amém? Deus quer nos encher, quer encher a igreja até o topo. Amém. Vamos deixar Ele encher. Mas como? Pela palavra. A palavra vai nos encher. E aí, irmãos, capítulo 4 também, versículo 10, ele fala assim, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para... Vocês estão acompanhando ou não? Para encher todas as coisas. Ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. No capítulo 1 diz: acima de todo principado e potestade. Já é alto demais, né? Mas aqui diz: o mesmo que subiu acima de todos os céus. Amém? Para encher todas as coisas. Ó Senhor Jesus, né? Então, aí, irmãos, o apóstolo, aquele que fala para nós a palavra profética, ele tem uma função primordial no corpo, porque corpo depende da palavra de Deus. O nosso corpo físico depende de alimento, não é? De alimento para se alimentar, aí dá forças, e esse alimento produz sangue. E esse sangue leva todo o nutriente, né, através de artérias principais, artérias secundárias, não sei, não entendo bem essas coisas, mas veias, só sei que chega até a pontinha do meu dedo. Amém. Amém? Senhor Jesus, vasos, né? Vários vasos aí ramificando e tal. Tem vasos pequenininhos, vasos aqui do meu olho, é pequenininho, é fininho, mas é necessário para irrigar todo o meu olho, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nós dependemos de todos vocês. Todos os membros precisam trabalhar isso para ajudar a encher, né? A todos os membros do corpo. Ó Senhor Jesus. E também em Efésios 1, ainda,
Efésios 1 ainda, tem vamos ver, 4:16. 4:16. É isso, 4:16. Essa é a maneira que a gente chega até a pontinha do dedo, tá bom? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua-se o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, precisamos de cooperação de cada parte. Você faz parte do corpo de Cristo? Sinceramente, você faz parte do corpo de Cristo? Então precisamos da sua parte. Com isso, corpo bem enchido promove o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a gente fala que sim, lá na Europa, o irmão Pedro foi lá, e na Alemanha, parece que teve uma live, né? Ele falou de um termo que é homeostase. Você sabe, né, homeostase? Ou precisa explicar? Victor, explica aí o que é homeostase. Amém. Homeostase, pelo que eu entendi, é algo que acontece no corpo naturalmente para que o corpo equilibre as suas funções, para que o corpo continue funcionando normalmente. O que nós aprendemos nessa live é que o sangue faz parte desse trabalho. Ele vai distribuindo nutrientes, removendo toxinas, vai ajustando o corpo para que tudo esteja funcionando de maneira correta, todos os membros desempenhando a sua função. Amém. Efésios 4:26. Não, Efésios 5:26. Olha aqui. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos santificando, né, tendo-nos purificado por meio da palavra, da lavagem de água pela palavra. Como o Vitor falou agora, tem essa parte de nutrir todo o corpo, o sangue nutre, chega a cada membro, mas também remove as toxinas, remove o veneno, né? Essa é a palavra de Deus. Amém. É completa, né? Ela nos supre as coisas ricas de Deus, cheias de realidade de Deus, mas também ao mesmo tempo remove todas as coisas, todas as tranqueiras, né, que há dentro de nós, uma por uma. Então, quanto mais você deixa a palavra passar, mais a palavra vai te santificar. Amém. E mais ele vai eliminar o que não é adequado. Para quê? Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, chegando no corpo, né? Na verdade, o funcionamento do corpo, primeiro tem a palavra profética, né? Que movimenta a circulação da vida no corpo, mas também é Deus quem dispôs os membros do corpo. Amém. É Deus, tá bom? Então, e não somos nós que escolhemos ser uma orelha, ser ouvido ou ser boca. É Deus quem escolhe. Amém. Então, não discuta, né? Aqui no capítulo 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, vamos para 15 já. No 15 ele fala assim:
Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Amém? Então, esse negócio aí de, eu não quero ser o quê? Aqui diz, porque não sou mão, o pé, eu não quero ser mais pé. É chato ser pé, agora quero ser mão. Né? E fica aquela ambição de ser mão. Senhor, quero ser mão. Né? Irmãos, não tem jeito, quem dispôs o corpo é Deus. Amém. Versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Isso nos mostra também, esse é um princípio, né, de Satanás, né? Ele lá no Jardim do Éden, ele foi feito bastante bonito, sinete de perfeição, né, cheio de formosura e tal, toda coisa tal, mas ele não ficou satisfeito, ele queria mais, ele queria subir mais, ele queria mais. Esse membro do corpo também tomou o mesmo princípio dele. Chega de ser pé, eu quero ser mão, porque mão é mais útil, mão pega as coisas, eu quero ser mão. Ó Senhor Jesus, que isso não contamine o nosso corpo. Ó Senhor Jesus, então irmãos, Deus que dispôs. Então Satanás, qual o seu problema? O problema é que Deus deu para ele aquilo, ele quis passar do limite. Então quando ele passa do limite, então vira uma outra coisa esquisita, né? Mas aqui, irmãos, que quero dar tranquilidade para vocês. Se você é pé, fique como pé. Amém. Funcione como pé. Amém. Seja fiel a pé. Amém. Amém? Quem sabe funcionando, você vai aumentar a sua função, aí Deus te dá outra, mas não fique buscando. É Deus que dispôs nós no corpo. Amém? Se eu sou dedinho, devo ficar feliz de ser dedinho. Aleluia, isso aqui, ó. Senhor Jesus, muito feliz por estar no corpo. Pelo fato de estar no corpo, já estou feliz. Porque eu recebo suprimento, recebo circulação da vida. Oh Senhor Jesus, sou cuidado. Tenho palavra profética toda semana, que me nutre. Estou feliz no corpo. Então não precisa, né? Inveja do outro membro. Aquele irmão lá, gostaria de ser como ele. Esquece, né? Vamos ser fiel naquilo que o Senhor nos determinou. Amém? Amém. Esse é o funcionar do corpo. Amém. Aleluia. Debaixo do arranjo divino. Amém. Só para finalizar, tenho 5 minutos aí, tá, Rafael? Tranquilo, né? No fim, falar um pouco do tripé. Primeiro, Satanás deu 3 tiros e acabou com... O primeiro tiro acertou na palavra profética, o segundo tiro acertou de anular a função dos membros de Cristo, e terceiro, né, tiro foi ter avareza por dinheiro, amor pelo dinheiro, como Balaão teve. Mas o Senhor quer nos livrar de tudo isso. Amém. Isso talvez tenha dominado aí quase 19 séculos, mas hoje é diferente. Amém. Hoje Deus está trabalhando para trazer ao estado original para aquilo que Deus projetou para a igreja. Estamos voltando. Amém. Aleluia. Então hoje nós temos palavra profética. Hoje temos o funcionamento normal do corpo. Amém. Todos os membros servem e somos um reino de sacerdotes. Amém. Quem é sacerdote aí? Todos são sacerdotes. Não é uma tribo, não deveria ser uma tribo. O coração de Deus em Êxodo 19 era um reino de sacerdotes. Ó Senhor Jesus, tanto sacerdotes como reis, né? Nós somos sacerdotes reis. Graças ao Senhor. E terceiro, investidores do reino, o Senhor também restaurou no nosso meio. Nós
servimos o Senhor pelo amor. Ó Senhor Jesus, e o que, se o Senhor está exigindo que nós ofertemos, é porque temos condição, amém? O Senhor vai dar lá para nós a condição. E com relação a investidores do reino, apesar de que a mim já falou ontem, muitos irmãos e tal, mas só para chamar a atenção, Lucas 8:1, ali nos mostra irmãs cuidando da toda logística do Senhor, né? Pedro até brinca, né? Cuidar do Senhor é uma coisa, mas cuidar do Senhor mais 12 apóstolos é mais difícil ainda. E esses 12 apóstolos comem, viu? Igual nós, na vida da igreja, a gente não bebe, mas come. Né, Amir? Oh, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, irmãos, as irmãs, aqui um grande achado. Quem primeiro se preocupou, né, com o viver do Senhor, alimentação, onde ele vai hospedar, são as irmãs. Obrigado, viu, irmãs? Amém. Aleluia. Também foi citado o exemplo das irmãs, né, do Congresso das Mulheres. Puxa vida, agora a sala do Pão da Vida é uma realidade. Amém. Pode passar lá para dar uma olhada, Pedro? Perdão, que eu falei sala? Espaço Pão da Vida. Amém. Espaço Pão da Vida. Diga comigo, vai. Espaço Pão da Vida. Se alguém chegar para você, sala Pão da Vida, corrige, tá? Espaço Pão da Vida. Amém. Aleluia. Hoje é uma realidade, né? Depois, irmãos, você vê, né? E essa alegria, depois na vida da igreja, quando surgiu a igreja em Jerusalém, está em Atos, capítulo 2. Primeiro nós vamos falar capítulo 42. Amém? Perdão, versículo 42. Atos 2, 42. Esse é um versículo que eu esqueci de falar no começo, mas esse versículo que norteia. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar, irmãos. Temos que perseverar no ensinamento dos apóstolos. Ter o amor por essa palavra. Não é apenas uma obrigação, não. É o amor pela palavra, o apreço a essa palavra. E persevera. Esses 19 séculos de degradação, porque eles deixaram de perseverar. Vamos perseverar? E esse perseverar é longo prazo, até a volta do Senhor. Vamos estar perseverando, recebendo a palavra profética. E perseverar, não somente perseverar, outro também, item importante, é a comunhão. Comunhão sobre a palavra profética. Graças ao Senhor que hoje nós estamos vivendo a modernidade. Como o Rafael falou, deu a mensagem, no dia seguinte já está o papelzinho para imersão. Amém? Amém. Isso é para ter comunhão na palavra. Amém. E não apenas português, é espanhol, é inglês, é francês, é o que mais? Coreano. Swahili. Oh, a maravilha, né? Senhor Jesus. Então, acabou meu tempo? Meu Deus. Meu Deus. Então vamos lá para Atos 2. Não, esse eu já falei, né? 42, né? Para capítulo 5, então. Capítulo 5.
5, 2. Aqui é um pouco negativo, mas eu quero mostrar para vocês, nós devemos tirar nosso coração o amor pelo dinheiro. Faz muito mal. Né? Então, você sabe que naquela época, em Jerusalém, eles chegaram a vender tudo, todos os seus bens, e depositaram aos pés do apóstolo. Aqui tem um significado muito importante. Depositaram aos pés do apóstolo. E que representa o apóstolo? O apóstolo representa toda a obra. Ele abre frentes de obra, onde precisar. Amém? Então, não é, isso chama minha atenção, porque não é depositar aos pés dos presbíteros, mas é depositar aos pés do apóstolo. Amém? Por isso que é investidores no reino. Amém? É para depositarmos aos pés do apóstolo, para ele saber onde tem necessidade. A obra tem muita necessidade. Todos os países onde nós entramos tem necessidade. Então precisamos depositar isso aos pés do apóstolo. Depois, né, por fim, que isso não mexe com o nosso coração, esse amor, né? Então aqui Atos 5, 2, né? Aqui, né? Versículo 1 diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, porque eles queriam ver como os outros estão vendendo propriedade e depositando aos pés do apóstolo. Eles querem fazer o mesmo, né? Só que a intenção deles não foi pura, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, olha só, por que encheu Satanás teu coração? Oh, Senhor Jesus. Então, isso é muito importante. Nós devemos ter coração puro e amor pelo Senhor. Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. E Pedro falou com ele: conservando, porventura não seria seu? Não é? Então você não precisa mentir, né? Não precisa fazer maracutaia aí para. Se você ofertou para o Senhor, esquece. Amém. Tem irmãos que ofertam, né? Irmãos na igreja que oferta, é um caso só que eu recebi, né? Aí fica perguntando o que foi feito com o dinheiro dele. Pelo amor de Deus, né? Você oferta para o Senhor, esquece. Amém. Senhor Jesus. Tá bom, então acho que já chegou o meu tempo, né? Vamos embora. Obrigado, irmãos. Desculpe qualquer coisa.